Aquecimento global. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eveline, do primeiro ano C, e eu estou aqui para apresentar o trabalho do professor Luiz sobre aquecimento global. O aquecimento global refere-se ao aumento anormal da temperatura média do planeta, registrado nas últimas décadas. Esse fenômeno é associado principalmente às ações antrópicas. O aquecimento global designa o aumento das temperaturas médias do nosso planeta ao longo dos últimos tempos, o que, em tese, é causado pelas práticas humanas, embora existam discordâncias quanto a isso no campo científico. A principal causa desse problema climático que afeta todo o planeta é a intensificação do efeito estufa, fenômeno natural responsável pela manutenção do calor na Terra e que vem apresentando uma maior intensidade em razão da poluição do ar resultante das práticas humanas. Sob o ponto de vista oficial, o principal órgão responsável pela sistematização e divulgação de estudos relacionados com o aquecimento global é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC. Para o IPCC, o problema em questão não deve sequer ser motivo de discussão em termos de sua existência ou não, pois, segundo ele, é mais do que comprovada a série de mudanças climáticas ocorridas nos últimos tempos e a participação do ser humano nesse processo. Dados levantados por cientistas vinculados ao IPCC afirmam que, ao século XX, em razão dos desdobramentos ambientais das revoluções industriais, foi o período mais quente da história, desde o término da última glaciação, com um aumento médio de 0,7 graus Celsius nas temperaturas de todo o planeta. Ainda segundo o órgão, as previsões para o século XXI não são nada animadoras, pois haverá a elevação de mais 1 grau Celsius em caso de preservação da atmosfera ou de 1,8 graus Celsius a 4 graus Celsius, em um cenário mais pessimista e que apresente maior poluição. O desmatamento é uma das causas associadas ao aquecimento global, pois promove desequilíbrio climático. As principais causas do aquecimento global estão relacionadas para a maioria dos cientistas com as práticas humanas realizadas de maneira não sustentável, ou seja, sem garantir a existência dos recursos e do meio ambiente para gerações futuras. Assim, formas de degradação ao meio natural, como a poluição, as queimadas, o desmatamento, estariam na lista dos principais elementos causadores desse problema climático. O desmatamento das áreas naturais contribui para o aquecimento global, no sentido de promover um desequilíbrio climático decorrente da remoção da vegetação que tem como função o controle das temperaturas e dos regimes de chuva. A floresta amazônica, por exemplo, é uma grande fornecedora de umidade para a atmosfera. Eita! Sai aqui. Fica todo. A floresta amazônica, por exemplo, é uma grande fornecedora de umidade para a atmosfera, promovendo um maior controle das temperaturas e uma certa frequência de chuvas para boa parte do continente sul-americano, conforme estudos relacionados com os chamados rios voadores. Se considerarmos essa dinâmica em termos mundiais, pode-se concluir que a remoção das florestas contribui para o aumento das médias térmicas e para a redução dos índices de pluviosidade
em vários lugares. Outra causa para as mudanças climáticas é a emissão dos chamados gases estufa. Os principais gases são o dióxido de carbono, gerado em maior parte pela queima de combustíveis fósseis, o gás metano, gerado na pecuária, na queima de combustíveis e da biomassa, e também em aterros sanitários, o óxido nitroso, produzido pelas fábricas, além de gases com flúor, tais como os fluorhidrocarbonos e os perfluorocarbonos. Além disso, a poluição das águas também é um fator relacionado com o aquecimento global. No caso dos oceanos, existem seres vivos responsáveis pela absorção de gás carbônico e emissão de oxigênio. Os fitoplânctons e as algas marinhas, portanto, a destruição de seus habitats também podem interferir diretamente na dinâmica atmosférica global. Uma das principais consequências do aquecimento global é o derretimento das catolas polares e o consequente aumento do nível dos oceanos. Os efeitos do aquecimento global são diversos e podem estar relacionados com a atmosfera, hidrosfera e também com a biosfera. Podemos citar como consequência do aquecimento global, primeiramente, o fenômeno do degelo, que vem ocorrendo nas catolas polares. Com isso, a área de várias espécies animais, sobretudo no Ártico, está ficando cada vez mais diminuta, o que acarreta problemas ambientais de ordem ecológica. Além disso, para muitos estudiosos, isso vem causando a elevação do nível dos oceanos, embora esse fenômeno esteja mais associado ao degelo que ocorre na Antártida e também na Groenlândia. Outro efeito ainda mais latente é o aumento das temperaturas, conforme já mencionado. Muitas espécies podem entrar em extinção, além de a disponibilidade de água em várias partes do globo torna-se cada vez menor em razão da maior ocorrência de secas em períodos mais prolongados. Esse tipo de situação prejudica a oferta de recursos naturais para os seres vivos e a manutenção da cadeia alimentar. Com o aquecimento global, fenômenos cíclicos e anomalias climáticas vêm tornando-se cada vez mais frequentes, tais como o El Niño, que, entre outras consequências, proporciona secas severas em muitas regiões do globo. De toda forma, ainda não existe um consenso específico sobre a totalidade dos fenômenos causados pelo aquecimento global, que pode gerar ainda maior incidência de tufões e furacões ou a presença deles em áreas onde não eram comuns. Além disso, os desequilíbrios climáticos também estariam provocando uma maior incidência de tempestades em certas áreas, que passam a sofrer sobremaneira com esse tipo de problema. Segundo alguns estudiosos, o aumento da concentração dos gases do efeito estufa tem contribuído para o aumento das temperaturas do planeta. O efeito estufa é um fenômeno de ordem natural capaz de garantir que a Terra seja habitável. Isso acontece porque ele é responsável por manter a temperatura média do planeta, evitando o calor seja totalmente irradiado de volta ao espaço. Dessa forma, não há grandes amplitudes térmicas, variações de temperatura, entre a noite e o dia. A energia solar que chega até a superfície terrestre emitida pelos raios solares é absorvida em grande parte e logo irradiada de volta ao espaço. Quando esse calor volta ao espaço, os gases presentes na atmosfera impedem que todo esse calor seja dispersado, garantindo então que a temperatura média da Terra não se abaixe drasticamente. Enfim,
esse foi o nosso podcast. Um resumo aqui. Vou resumir aqui tudo para a gente ter uma ideia melhor. O aquecimento global refere-se ao aumento elevado da temperatura média da Terra. Apesar de ser um assunto que não é consenso na comunidade científica, muitos estudiosos acreditam que esse fenômeno agravou-se em razão das atividades humanas. A poluição do ar por meio de queimadas, do intenso uso de transportes e do aumento da produção no setor industrial também é associado ao aquecimento global. As principais consequências desse fenômeno são o derretimento das calotas polares, o aumento do nível dos oceanos, a diminuição dos recursos hídricos e a diversas anomalias climáticas, como o El Niño e furacões.